Eu sou o PH Pereira e este é o canal Mergulhando nas Escrituras. Para entendermos o texto bíblico em apreço, nós precisamos de verificar o seu contexto. E, à luz do contexto, Jesus estava numa conversa com Nicodemos, que por sua vez era um teólogo judeu. E, portanto, a mentalidade judaica do primeiro século era de que a salvação era só para os judeus. Aliás, o próprio Jesus declarou em outras ocasiões, dizendo, por exemplo, a mulher samaritana, não é? Que a salvação vem dos judeus. Em outra ocasião, ele disse também à mulher cananeia que ele não veio senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Os judeus estribavam-se pelo fato de ter sido a nação eleita, escolhida pelo Senhor, e textos bíblicos nos ratificam esta verdade bíblica, como por exemplo o livro de Deuteronômio, capítulo 7, versos de números 7 e 8, o segundo livro do profeta Samuel, capítulo 7, versos de número 23, bem como o primeiro livro das Crônicas, capítulo 17, verso de número 21. Portanto, a salvação era só para os judeus. Nicodemos, como sendo um teólogo ou um doutor da lei, não é? Sabia perfeitamente desta verdade bíblica. Portanto, quando Jesus trata com ele, dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira, não é? Nicodemos entendeu perfeitamente que a salvação não era estendida ou não foi estendida, não é? Apenas aos judeus, apenas a um grupo étnico, ok? Mas a toda a raça humana, isto é, judeus e gentios. Deus os amou. E é interessante porque no capítulo posterior, isto é, o capítulo de número 4, logo após a conversa que Jesus teve com o Nicodemos, é interessante porque Jesus sai do contexto judaico e vai para a aldeia dos samaritanos. O texto bíblico nos informa, no verso de número 4, que era ali necessário passar por Samaria. E Jesus conversa com uma mulher samaritana. Atentem bem, pois os samaritanos e judeus não se davam, não se conversavam. Vocês sabem perfeitamente que quando o Reino do Norte, isto é, Israel, foi levado cativo pelos assírios no ano 732 a.C., 10 anos depois, o Reino do Sul, isto é, Judá, cuja capital era Samaria, também foi destruída. E além desse castigo de destruição, os assírios levaram povos estrangeiros, isto é, não judeus, para dentro de Samaria. E esses povos estrangeiros começaram a ter relações sexuais com os judeus existentes ali. Portanto, desse relacionamento nasceram seres humanos, metade judeu e metade gentil. E é interessante isso porque samaritanos, embora sendo irmãos de sangue de Israel ou de judeus, não é? Eles não eram judeus por causa dessa mistura de povos estrangeiros. Quando Jesus disse Deus amou o mundo de tal maneira, ele sai do contexto judaico e vai para o contexto dos samaritanos. É interessante porque a própria samaritana, logo após ter pregado e ser convertida ao Evangelho e, portanto, pregar o Evangelho também aos samaritanos, veja bem no verso de número 42, os samaritanos convertidos vão declarar: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Meus irmãos, vocês percebem a revelação escriturística? Aquele mundo que Deus amou, de João 3,16, é respondido no capítulo posterior. Não amou apenas judeus, amou também samaritanos, que não eram judeus, amou também gentios, ou seja, nós. Isso é corroborado pelo apóstolo Paulo quando ele escreve a sua carta aos Romanos, capítulo 3, verso de número 29, dizendo as seguintes palavras textuais: é porventura Deus somente dos judeus e não o é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Percebam, Deus amou não somente judeus, mas também gentios.
A salvação estendeu-se a nós. Se pensarmos que o mundo que Deus amou é um mundo no sentido de todas as pessoas, sem exceção, nós teremos alguns problemas. Pois veja bem, ainda no contexto da mulher samaritana, no verso de número 28, quando o texto bíblico diz: deixou, pois, a mulher, a samaritana, não é? O seu cântaro, e foi para a cidade, e disse àqueles homens. Em algumas versões de Bíblias traduz assim: e foi para a cidade e disse a todo o mundo. Meus irmãos, será que a mulher samaritana pregou a todo o mundo, ou seja, a todas as pessoas sem exceção? Não, o mundo ali faz uma referência aos samaritanos. É muito interessante nós atentarmos, e voltando para o contexto de João 3,16, que mundo é esse que Deus amou? O texto bíblico responde que são aqueles que creem. Estes são as pessoas que Deus amou e, portanto, o sacrifício de Cristo os alcançou. São aqueles que creem. Mas entendam e compreendam, porque eles não crerão e não foram predestinados porque Deus anteviu uma fé. O texto de Atos, capítulo 13, verso de número 48, diz assim: e os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Entendam e compreendam, eles não foram ordenados e predestinados porque creram. Eles só creram porque já foram predestinados ou ordenados para a vida eterna. Portanto, esse é o mundo que Deus amou. Foram aqueles que creram, mas só creram porque foram predestinados. Glória a Deus por isso. Agora entendam e compreendam o verso de número 17. Diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Meus irmãos, nós devemos atentar à terceira ocorrência da palavra mundo no verso 17, quando diz: mas para que o mundo fosse salvo por ele. Se o mundo de João 13,16 são todas as pessoas sem exceção, logo todas as pessoas sem exceção serão salvas, pois o texto diz: para que o mundo fosse salvo por ele. Além do mais, o texto diz: não para condenar o mundo. Meus irmãos, será que todas as pessoas não serão condenadas? Será que todas as pessoas serão salvas? Se nós pensarmos nisso, nós incorreremos em grandes erros de interpretação e cairemos no universalismo. Isto é, no fim da história, todas as pessoas serão salvas, inclusive o próprio diabo. Portanto, o mundo que Deus amou são os gentios. A salvação estendeu-se a nós também. Ok? Abraço.